pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje não vou mostrar lugar nenhum. Hoje é para contar uma experiência que eu tive aqui em Portugal, que não foi muito boa, mas enfim, né? São coisas da vida. A vida nem sempre são coisas boas e nem sempre são coisas ruins, né? Ano passado, eu sofri um acidente de moto. Eu tinha comprado uma moto para mim, elétrica, e nisso eu estava indo trabalhar. Acordei cedo, fui trabalhar e quando eu estava indo trabalhar, eu fui parar a moto. Nisso que eu fui parar a moto, eu assustei, porque tinha um degrau para passar a moto e eu não tinha visto, porque olhando de cima para baixo, a gente não conseguia ver. Então, na hora que eu fui parar a moto, eu freiei. Nisso que eu freiei, a moto jogou o meu corpo para frente, eu caí. E na hora que eu caí, eu não consegui sentir a parte da minha barriga para baixo. Eu achei que eu tinha literalmente, enfim, acontecido algo muito pior, né? E nisso, quando eu caí, na mesma hora, passou um tempo, chegou a ambulância, conseguiu me socorrer, já me deu vários remédios na veia. Fui pro hospital. Cheguei no hospital, eu fiquei uma semana internada. E assim, gente, eu vou contar a minha experiência, cada um tem uma experiência. E a minha experiência não foi uma experiência muito boa, né? Ali eu vi muita gente idosa, às vezes sem atendimento, às vezes, enfim. Não foi uma experiência muito legal, sabe? Claro que hospital nenhum vai ser 100%, nada na vida vai ser 100%, né? E quando eu cheguei ali no hospital, fui fazer vários exames. Eu cheguei no hospital, eu sofri um acidente, era umas 11h30 da manhã. Eu cheguei no hospital umas meio-dia, mais ou menos, e fui conseguir ser atendida mesmo, para depois ir pro meu quarto. Assim, demorou muito tempo. E quando eu fui pro quarto, ir pro quarto era meia-noite. Aí nisso, eu fiquei uma semana internada, fazendo vários exames, e constatou que eu tinha quebrado o platô da tíbia e tinha quebrado os 2 pés. E assim, gente, pensa, não foi fácil. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa completamente ansiosa, eu sou uma pessoa completamente que não sei parar quieta, e foi uma sensação de impotência completa, sabe? Eu me senti completamente impotente a tudo, né? Quando me dava vontade de fazer xixi, tinha uma campainha lá, a gente apertava e, tipo, era muita gente para elas atender, então era muito complicado. Às vezes dava vontade de fazer o número 1, dava vontade de fazer o número 2 e tinha que esperar, porque se você não esperasse, ou você fazia na cama, enfim. E teve um dia lá que eu tava passando muito mal de dor, muita dor mesmo. E me deu muita vontade de fazer o número 2, muita vontade mesmo, porque eu não tava conseguindo aguentar. Não sei se foi por causa da medicação, se foi por causa da dor. Eu acabei e fiz na cama. Enfim. E depois você passa aquele constrangimento, né? De vir a enfermeira, de vir a médica, por mais que elas já estão acostumadas com isso, mas é um constrangimento. E na hora de tomar banho de manhã era muito difícil, porque né, era muita gente esperando, e eram 2, 3 enfermeiras ali para atender vários quartos. Então, assim, foi uma situação que eu fiquei, assim, bem chateada, que eu passei uma luta intensa. E escutei várias experiências de várias pessoas, né? Foi uma oportunidade também que eu fiz muita amizade lá dentro do hospital. Várias pessoas idosas, né? Com o maior carinho comigo. Enfim, eu não conseguia sair da cama pelo fato que eu não poderia andar, porque eu não tinha força. Então, se eu precisasse ir no banheiro, tomar banho, eu tinha que tudo ir na cadeira de roda. E o meu psicológico literalmente ficou assim, abaladíssimo, né? Eu nunca tinha passado por aquela situação. Foi uma situação que mexeu muito comigo. E nisso tudo eu fiquei uma semana. Depois que eu saí, que eu fui liberada a sair do hospital, eu vim pra casa, né? Quando a gente vem pra casa, tudo meio que melhora quase 100%. Mas eu não poderia fazer nada, né? Ia passando dia após dia, eu não conseguia ver nem a luz do dia, né? Eu ficava praticamente só deitada. Praticamente não, eu ficava só deitada. Eu não conseguia sair, porque como eu moro no 2º andar, eu não conseguia descer a escada. Para descer de cadeira de roda é muito difícil, não tem como, porque o prédio não tem elevador. Enfim, era uma luta, né? Quando eu tinha médico, a ambulância vinha aqui, me buscava. E eu tive um suporte muito bom em questão, assim, pelo fato que eu sofri o acidente, né?
Então, assim, eu tive um amparo muito bom com ambulância, com táxi, né? Enfim, com tudo. Com remédio, com a cadeira de roda. Eu tive um amparo muito bom, disso eu não posso falar. Então, assim, era uma luta constante, né? Todos os dias eu acordava com dor. Eu acordei com muita dor várias vezes. Uma perna minha, como teve que engessar quase tudo, né, da minha perna, na hora de tomar banho era muito difícil, na hora de sair da cadeira de roda para ir para o banho era complicado, na hora de sair da cadeira de roda para ir para a cama era complicado, era muito calor. Então, assim, foi uma luta extrema, sabe? Que eu fiquei, assim, completamente esgotada. E eu sentia muita dor do meu lado direito, na minha perna direita, onde eu quebrei o platô da tíbia. Mas eu sentia mais dor ainda no meu pé, porque eles engessaram de uma forma que apertou muito meu pé e acabou, enfim, não sei o que aconteceu, que eu não sou médica para explicar, apertou muito e acabou afetando meu pé. Então, praticamente, eu sinto que toda hora o meu pé, quando você coloca um sapato fechado, parece que meu pé tá sempre com algo apertado atrás. Enfim, aí fiquei esse tempo em casa e não foi fácil, tinha muitos dias que eu acordava chorando, acordava triste, mas depois disso que passou esse tempo, fui no médico novamente, depois de um tempo, tirei o gesso de uma das pernas, que foi um pouco melhor, né? Que eu conseguia meio que me movimentar melhor, que o gesso que eles colocaram em mim, eu não sei falar o nome, era um gesso muito pesado. Então, assim, pesava muito eu estar com as duas pernas engessadas e, enfim, ter que fazer tudo. Era muito complicado. Às vezes eu precisava ir no banho, às vezes eu precisava ir no banheiro. Era tudo muito difícil. É uma experiência que eu não desejo pra ninguém. E depois que tirou o gesso da primeira perna, foi um pouco mais tranquilo. Eu consegui meio que me virar um pouco mais. E eu achava que ali estaria melhorando e tudo mais. Até que meu pé, ele não parava de ficar inchado. Todos os dias que eu acordava, ele estava cada vez mais inchado, nesse pé que eu tinha tirado o gesso. E para mim não era normal, aquele para mim não era normal, um pé engessado do jeito que estava inchado não era normal. Aí fui no médico, o médico falou que era normal, devido ao acidente e tudo mais. Aí passou um tempo, sofrendo com muita dor na perna que eu tinha quebrado o joelho, com muita dor, tomava uma dipirona atrás da outra de tanta dor. Fui para tirar o gesso da segunda perna. Quando eles tiraram o gesso da segunda perna, eles viram que tinha machucado o meu calcanhar completamente. Tava até com sangue, porque o gesso eles colocaram muito apertado. E quando eles estavam tirando o gesso, eu senti uma dor insuportável, que a parte que eles apertaram, na hora que eles estavam tirando o gesso, parecia que ficava passando no pé. Quando tirou o gesso, eu senti um alívio por não estar com gesso mais, mas eu não conseguia mexer a perna. Foi nisso que eu comecei a fazer a fisioterapia. Comecei a fazer a fisioterapia em casa. Fiz fisioterapia em casa em torno de acho que foi uns 5 meses, mais ou menos. Todo dia ele vinha em casa, me ajudava, enfim, me ajudou muito. Foi aí que eu consegui começar a ficar em pé, começar a andar de andador. Foi aí que eu comecei a conseguir fazer alguns movimentos. E igual eu falei num vídeo que eu gravei até pro outro canal, o meu sonho era tomar um banho em pé, era o meu sonho. Se você perguntasse qual que é o seu sonho hoje, ganhar R$1.000 ou ficar em pé, o meu sonho era ficar em pé. O meu sonho era tomar um banho em pé, porque parecia que quando eu tava tomando banho deitada não, sentada, parecia que eu não tava conseguindo tomar banho. Então, quando eu consegui levantar e tomar um banho em pé, gente, eu chorei tanto, mas tanto, que parecia que eu tinha ganhado assim na Mega Sena, parecia que eu tinha ganhado o melhor prêmio da vida. E foi aí que eu fui entender algumas coisas da vida. A gente às vezes não dá valor por essas coisas, sabe? De tomar um banho em pé, de poder andar, de poder caminhar, de poder resolver as coisas, de poder falar, de poder ouvir, de poder ver, sabe? Então, nesse tempo que eu fiquei na cadeira de roda, eu comecei a dar valor por muita coisa. E depender do outro é muito ruim, né? Depender de outra pessoa é muito ruim. E foi aí que eu comecei, né, a fazer a fisioterapia, eu comecei a melhorar, comecei a me recuperar e comecei a conseguir descer as escadas, né? Foi aí que eu comecei a conseguir meio que viver, mas mesmo assim meus pés ficavam enormes.
Mas eu sabia que dependia só de mim, não era de ninguém mais. Ninguém mais podia fazer nada por mim, era só eu que poderia fazer por mim. Então eu levantava, eu me esforçava, eu subia e descia a escada, eu fazia exercício em casa, eu tomava os remédios, eu fazia de tudo, porque eu sabia que isso só eu poderia fazer para mim. Então eu fui fazer. E passou do tempo, eu comecei a melhorar. E aí depois comecei a usar as muletas, né? Depois do andador, saí do andador, fui para as muletas, já conseguia andar assim com muleta. Eu não conseguia caminhar por muito tempo, mas conseguia já dar alguns passos de muleta, bem devagarzinho, mas conseguia. Eu ficava muito cansada porque mexia muito com o meu ombro, então, tipo assim, se eu tivesse que sair para um shopping de muleta, eu ficava muito cansada, ficava bem esgotada. E depois continuei fazendo fisioterapia. Até que hoje, graças a Deus, eu só ando com uma muleta, já tô bem melhor, né? E foi uma fase na minha vida que eu passei que foi assim, mexeu muito comigo. Eu fiquei bem abalada, sabe? Por tudo que aconteceu e que passou. Mas graças a Deus hoje eu tô bem, já consigo caminhar, já consigo, né? Sinto dor ainda, sinto, mas a gente sabe que com o tempo vai passando, vai melhorando, as coisas vão se ajeitando. E é isso, o vídeo que eu queria trazer pra vocês é isso, sobre o meu acidente, que não foi fácil, mas eu nunca desisti. Eu acho que, né, a maior coisa é você não desistir. O mais importante é você não desistir de nada da sua vida. Você pode estar passando por problema que for, a situação que for, é não desistir. Passou por problema? Olha pra cima e continua. Porque só depende de você. Ninguém vai pegar as suas dores. Ninguém. Então depende de você. Se você tá numa situação difícil, você tem que falar, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou erguer minha cabeça e vou em frente, pronto. Não tem isso, ai meu Deus, eu não vou conseguir, ai meu Deus, vai conseguir, é só erguer a cabeça e ir. Por mais que falar, mas é fácil falar, não é fácil falar. Eu já passei por muitas coisas e eu sempre fui assim. Na hora eu assustava, eu ficava triste, eu ficava me sentindo culpada, eu ficava magoada, mas depois que passava aquela situação toda, eu olhava pra mim e falava assim, não, eu posso, eu consigo. Então, assim, gente, a vida é assim. Se você não olhar pra você, primeiro tem que ser você, segundo tem que ser você e terceiro tem que ser você. Porque se você não tiver, não pensar assim, você não vai pra frente, né? Então é isso, gente, que eu queria trazer nesse vídeo é um pouquinho do que aconteceu no meu acidente. Não é uma notícia muito boa, né? Mas hoje, graças a Deus, já tô bem melhor, já tô recuperada e bora pra frente. Gente, foi um vídeo bem curto, mas foi um vídeo contando um pouquinho da minha história e da minha experiência aqui em Portugal, tá bom? Um beijo, tchau! E não esqueça de curtir e compartilhar. Beijo, tchau!